Boa tarde, pessoal do nosso clube, do nosso clube de consciência, né? Porque a gente já tem que tratar isso aqui como o nosso clube de consciência, porque é verdade, muitas consciências, hein? Consciência e muito crescimento, né, Dulce? Como a gente vai expandindo, assim, todos os nossos canais. É questão de você querer, né? Queira expandir. Tô assim Boa agora. tarde, Marcelo! Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Pessoal, e nós já temos um nome do nosso próximo livro, Poderoso, O Poder do Agora. Poderosíssimo. O poder do agora, porque é só agora que você muda as coisas. Mas para Sim, isso você precisa entender que o sentimento é o segredo, entendeu? isso Ai, mesmo. e eu acho incrível assim como que as coisas estão vindo, né? Como que esses livros estão se casando em conhecimento para trazer uma sequência lógica de conhecimento. É muito interessante, muito interessante. Nada é por acaso, tudo é para o Nada. melhor. E tudo conspira para esse crescimento, né, gente? É acessar, é estar na permissão de se perceber e receber, né? Percebe o que está acontecendo ao seu lado e receba grandiosamente de tudo isso que você está vivendo. Parece que eu É. tô meio assim tortinha, mas eu acho que é a câmera, sabe? Parece que você está o quê? Meio Fortinho? tortinha. É. Aqui também parece que eu estou. Mas enfim, estamos aqui, isso é o que importa. Você Isso aí. começa a leitura, meu amor? Começo. Nós paramos na página 26, capítulo O Sono. Mas antes eu vou ler o último parágrafo aqui, onde ele cita isso, tá? O último Tá. parágrafo da página 25, ele fala o seguinte, ó, que o domínio e o autocontrole dos pensamentos e dos sentimentos serão a sua maior conquista. No entanto, até que se atinja o perfeito autocontrole, para que, apesar das aparências de realidade, você consiga ser capaz de sentir tudo o que você deseja sentir, utilize a oração e o sono para ajudá-lo a perceber e sentir o seu estado desejado, pois esses dois portais de acesso são os dois portais de acesso ao subconsciente. Gente, entendeu essa frase? Nós explicamos ela ontem. Então, a tirania dos sentidos, você olha, você vê as coisas que você chama de realidade, e isso faz você não sentir toda a grandiosidade do que você está desejando, e às vezes te engana achando, fazendo você achar que é impossível você chegar lá, por causa das coisas que estão à sua volta. Mas, então, essas técnicas aqui vão te ajudar a encontrar esse sentimento, porque o sentimento é o segredo para a atração do que você deseja, ok? Então, vamos começar aqui o capítulo 2, o sono. O sono, a etapa da vida que ocupa 1/3 da nossa estadia na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Que lindo! Por isso, é sobre o sono que iremos falar agora. Os outros 2/3 da nossa vida na Terra, a gente está no subconsciente também, brincadeira. Os outros 2/3 da nossa vida na Terra, que passamos conscientes, é definido pelo grau de atenção que nós damos ao sono. Nosso entendimento e deleite sobre o que o sono tem a nos oferecer fará com que nós, noite após noite, estabeleçamos um encontro com ele, tão esperado quanto o encontro romântico. Em um sonho, em um sonho, em uma visão durante a noite, isso aqui é uma passagem da Bíblia, tá? Tá lá em Jó, capítulo 33, versículo 15 e 16, tá assim, ó. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, ao dormirem sobre as suas camas,
Assim, ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. É disso que a gente está falando, gente. E essa instrução a gente chama de intuição, de insight, né? Sabe, é aquela resposta? É a resposta. Quando a gente fala, faça a pergunta, faz a pergunta certa antes de dormir, e vai dormir, solta, não fica pensando sobre ela. Aí vem a resposta, né? Em forma de instrução, às vezes tão clara quanto o sol que vai clarear no outro dia. É no sono e na oração, que é um estado semelhante ao sono, que o homem acessa o subconsciente para realizar as suas impressões e receber as suas instruções. Nesses estados, o consciente e o subconsciente ficam unidos criativamente. O macho e a fêmea se tornam uma só carne. E presta atenção, quando ele está falando desse sono aqui, então, ele não está falando daquele sono profundo absurdamente, porque quando você é capaz de usar a imaginação criativa, você está naquele sono quase dormindo, sabe, quase dormindo, que você ainda é capaz de imaginar o que você deseja, estar lá, viver aquilo. É nesse momento, é a onda teta, né? Antes do sono pesado. Também é chamado de estado de auto-hipnose. É o mesmo estado da hipnose, da auto-hipnose, da hipnose. O sono é o momento quando a mente consciente ou masculina deixa o mundo dos sentidos. Tá, aqui ele já está falando do sono profundo, tá? O sono é o momento quando a mente consciente ou masculina deixa o mundo dos sentidos para buscar a sua amada, o subconsciente. Que lindo! O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo, que muitas vezes se casa com o marido para tentar mudá-lo, não sente a necessidade de mudar o consciente em seu estado adormecido, mas sim a vontade de amá-lo como ele é e reproduzir fielmente a sua imagem e semelhança em seu mundo exterior. Olha o perigo. Olha o perigo. As condições e os eventos da sua vida são os seus filhos, formados a partir dos moldes das suas impressões subconscientes durante o sono. Eles são feitos à imagem e semelhança de seus sentimentos mais profundos, para que eles possam ser revelados, assim na terra como no céu. Então, vamos trazer luz sobre isso aqui, né? Vamos tentar trazer uma consciência sobre isso. Quando você dorme, você leva para o sono todas as impressões do seu dia, tudo que você aprendeu, tudo que você guardou como verdade, mentira, bom, mal, certo, errado, tudo, as suas crenças, né? Novas, antigas, tudo que você ainda continua guardando nesse baúzinho aí, chamado consciente. E isso é transportado para o subconsciente mais fortemente nesse momento do sono. Por que mais fortemente? Porque, por exemplo, se você aprendeu algo sobre um forte impacto emocional, não precisa de sono para você ter impresso isso no seu subconsciente. Isso é automático, entende? Porque a emoção forte, ela já vira subconsciente, ela já vira ali, já vira crença, né? Vira aquelas coisas agarradas que a gente às vezes chama de traumas, de coisas, né? Coisas que a gente guarda. Fala, Cristina. Não, então, essa questão do subconsciente, eu acho ela fantástica, né? Quando ela fala assim, ó, que ele traz. Eu quero pegar aqui do livro direitinho, que ele fala assim, ó, de amar
de simplesmente amar, né, e dar expressão ao que o consciente traz sem julgamento. Sim. E é interessante quando você traz isso, porque realmente a gente, quando vai para a cama, é interessante que a gente esvazie, né, a nossa mente. E assim, eu vejo por mim, vejo pelo meu marido, as pessoas que me rodeiam, os clientes e tudo mais. E, assim, verdade, né? Qual tempo que a gente tem dedicado a esse esvaziar a mente? Quantas vezes muitas pessoas, e a gente mesmo, vai dormir com o celular na mão, sabe? Vendo coisas ainda de internet e tudo mais. E assim, não vou ser hipócrita, gente. Não sejamos hipócritas. A gente se utiliza da internet o tempo todo. Ela tem um papel importante nessa nossa sociedade. Só que você, enquanto um ser pensante, tem que ter um balizamento daquilo que é realmente necessário para você e a que horas. Tem que ter esse limite das coisas. Você tem que ser o seu primeiro filtro. Essa consciência que todos os dias a gente vem aqui trabalhar, ela tem que se fazer, ela tem que se fazer ouvir, né? Então, assim, o que você tem aprendido? Então, ok, mas eu tenho que fazer, eu quero fazer um curso, eu quero fazer a mentoria da Dulce, e essa mentoria vai até tarde. Ok, então que esse seja o seu último compromisso de quarta-feira. E não, tipo, terminou a mentoria, aí vai mais 2 horas de Instagram. Então, você terminou o seu compromisso, o seu curso, o seu, né, seja lá o compromisso que você tiver assumido para a noite, pare antes, sabe? Se, eu não sei qual é a sua prática, se de repente você toma um banho antes de ir para a cama tal, mas ali vai se livrando daquilo que é peso, daquilo que não é necessário ir com você para a cama. Pega o essencial do que foi o seu dia, agradeça por ele, né? E vá dormir muito mais leve. Realmente se prepare para esse momento que é tão importante para o nosso corpo. E é natural hoje, eu percebo que todo mundo faz isso muito corrido. Sabe assim, deita na cama, não deita, cai, desmaia. Sabe? Desmaia. Assim, não para, não faz uma reflexão, não faz uma oração, não tem um agradecimento, eu não tenho nada. Tudo bem, se para você funciona dessa forma, legal. Mas se quiser tentar diferente, eu acho que você pode ser contribuição, né? Pode ser realmente uma contribuição para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, para as coisas que você pode criar com muito mais facilidade, solucionar problemas que às vezes você fica olhando só no problema, só no problema, só no problema. Vai dormir com o problema, em vez de dormir sobre o problema, né? Assim, tipo, entrega isso, conversa, se conecta, porque lembra, você é um ser espiritual. Tudo bem, você pode não acreditar, é um direito que você tem. Mas eu realmente acredito, e acho que seria interessante se você baixasse as barreiras da resistência, só para olhar um pouco como poderia ser diferente, né? Pode ser interessante para você também. Mas então, era isso que eu queria trazer sobre esse aspecto. E o quanto não julgar. Fantástico. Gostei muito do seu comentário, é isso aí. E assim, essa técnica, né? Essa técnica de você dormir sobre o problema é o que nós falamos ontem. Vários cientistas, vários inventores, várias pessoas aí que têm um nome gravado na história como grandes pessoas, grandes, que deixaram grandes contribuições, eles usavam essas técnicas, né? Porque eles sabiam de tudo isso aqui que a gente está lendo, eles sabiam profundamente sobre isso e usavam isso. E hoje a neurociência já mostra e prova que isso não é místico, isso é real, né? Esse mesmo estado de consciência, né, das ondas teta e dessa quase do sono profundo, né? Ele é alcançado tanto na hipnose como na meditação também. Então são momentos que você pode incluir no seu dia e que vai fazer uma diferença gigantesca nos seus resultados, na sua, na sua criação, né? E é impressionante como Jesus falou dessas coisas, né? E quando ele falava, né? Aqui, ele vai falar agora, ó. E Jesus disse: quando orardes, dizei, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
E ele também falou outra coisa, ele falou, perdoa o seu irmão quando for orar. Perdoa, ou seja, não carrega para esse momento coisas pesadas, vibração pesada, porque aí é isso que você vai emanar, né? O seu sentimento vai estar nisso, e é isso que você vai criar. O que mais? E aqui o que ele está falando é o seguinte, quando ele fala pai, é essa energia criadora, essa energia que tem todas as respostas, essa inteligência infinita, né, que tudo sabe e que responde a todas as suas perguntas. Só que quantas vezes a gente não ouve porque a gente está fechado na nossa mente, nos nossos conhecimentos, nas nossas experiências. E de verdade, a gente não sabe tudo. Se a gente soubesse tudo, a gente não estava aqui. Né? A gente está aqui para aprender, e se a gente está aqui para aprender é porque a gente não sabe. Então, vamos abrir os nossos ouvidos, abrir, né, baixar barreiras, como diz a Cristina, vamos baixar as nossas barreiras para entender. E essa questão do se você acredita ou não acredita, só tem uma coisa para te dizer. A escolha é sua, mas a qualidade do que você acredita é que determina se você é uma pessoa feliz, realizada, em harmonia com a vida ou não. A felicidade, a harmonia, a realização, os resultados não tem a ver só com o que você cria, tem a ver com o que você sente. E o que você sente tem a ver com o que você escolhe acreditar e sentir e pensar. Então, começa assim, deliberadamente a tentar mudar esses pensamentos que de repente estão criando pesos aí na sua vida. E você vai ver o quanto é legal a gente mudar o que a gente acredita. Assim na Terra, no consciente, como no subconsciente. Assim na Terra, como no céu, né? Então a gente chama de céu esse lugar infinito de todas as respostas, onde também chamado, né? Como a ciência sabe disso, e não tinha assim um nome para dar, né? Porque não pode dar o mesmo nome que o holístico, né? Porque senão vai dar o braço a torcer. Então eles chamam isso de consciência coletiva. E tá tudo certo, entende? É uma forma de admitir que isso existe, né? Também chamado de registro acástico lá pelos orientais. Tá tudo certo, é maravilhoso isso, incrível. Tudo que você possui em consciência no momento em que você entra no sono será usado como a medida de sua expressão nos 2/3 despertos na sua vida na Terra. Nada te impede de realizar os seus objetivos, exceto o seu fracasso em sentir que você já é aquilo que você deseja ser. Ou que você já está na posse do seu objeto desejado. Cara, vamos ler isso daqui 10 vezes até isso gravar na nossa mente? Presta atenção. Olha só, nada te impede de realizar o seu objetivo, o seu sonho, o seu propósito, o seu desejo, exceto o fracasso de sentir que aquilo já é seu e que você é merecedor, que você já é a pessoa capaz de ter isso. Você fica agarrado com esse sentimento de indignidade, que eu sou pouco, eu sou pequena, eu não posso, as coisas só acontecem para o outro tem sorte, a estrela brilha, Deus olha para ele, para mim não. Cara, larga isso. Que saco de merda é esse que você está carregando? Larga isso, tem um saco de ouro ali para você carregar. Entendeu? Aí você fica agarrado com esse saco de bosta. Que são esses sentimentos de não merecimento e indignidade. Você é filho do Criador. Você não precisa ser bom para você ser herdeiro. Você é herdeiro por herança, entendeu? Você é herdeiro porque você é filho. E é claro que ser bom, nós estamos fadados a isso. Seremos bons querendo ou não, entendeu? Ou a gente vai ser bom porque a gente vai entender
que isso é o melhor para a gente, é o que vai evitar o sofrimento, vai trazer felicidade, ou a gente vai ser bom com um monte de chute na bunda, entendeu? Porque a vida vai empurrando a gente para frente, querendo ou não. Você está fadado, condenado a ser melhor. Isso pode levar muito tempo, ou pouco tempo, depende de você. Quanto mais tempo a gente ficar agarrado com esses sentimentos de que eu não posso, de que eu não mereço, de que eu sou pequeno, por culpa do meu pai, da minha mãe, da minha professora, do meu chefe, do meu... mais tempo você vive no sofrimento, na escassez, na doença, sabe? Criando meleca na sua vida. Solta isso. Agarra o saco de ouro que está ali. E qual que é esse saco de ouro? É você saber que você é Deus. Você pode tudo. Não há nada que você não possa. O que é que Deus não pode? O que é que o Criador de mundos não pode? Me conta. Então, por que eu estou falando assim, né? Ai, gente, eu fico até desesperada, porque eu vivi isso muito tempo. E agora eu começo a mudar e eu percebo quanto é leve o sentimento, sabe? O quanto é leve você saber de tudo isso. E é esse sentimento que vai criar a realidade que a gente escolhe, seja ela qual for. O que de mais grandioso você ousaria sonhar se você tivesse a certeza absoluta que isso não vai dar errado, que vai dar certo? Sonhar. Você já é dono disso. Tudo que você for capaz de imaginar, você já é capaz de criar nessa realidade. Porque a imaginação é essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. A imaginação é a nossa semelhança com o Criador. E a gente cria através da imaginação. Imagina, isso já é seu. Mas só imagina coisas grandiosas, maravilhosas, alegres. Só imagina coisas que vão te deixar felizes e que vão fazer o mundo melhor. Não comece a imaginar um monte de coisa ruim. Porque é isso que nós estamos aqui para fazer, mudar esse pensamento, assumir o controle. Né? E ele está falando o seguinte, para você assumir o controle real, o sono é uma ferramenta incrível. Vamos lá, então. Desculpa, gente, eu me empolguei. Quer ler, Cristina? Vai lá. Aqui. A inconsciência do sono é o estado natural do subconsciente. Devido ao fato de todas as coisas virem de dentro de si mesmo e por sua concepção de si mesmo determinar que virá, e por sua concepção de si mesmo determinar o que virá, você deve sempre procurar sentir o seu desejo realizado antes de dormir. Todos os dias, gente, todos os dias. Que esse seja seu último pensamento. Você nunca extrai o que você... Fala, criança. A concepção de si mesmo vai determinar o que você vai criar. Você começa a mudar a sua autoimagem. Mudar a autoimagem, mas não fica demorando com isso não, entendeu? Para de achar que você é pequeno. Não, você é o sol, você é Deus. Você é grandioso, maravilhoso, poderoso. Você pode tudo. É isso. Você nunca extrai o que você quer do seu interior. Você sempre extrai aquilo que você é. Olha a importância disso, gente, é o que você é. Junta aquilo que você sente ser, assim como aquilo que você sente como verdade sobre os outros. Grifou isso daí, gente? Eu vou dar uma grifadinha aqui, só para não esquecer. Então, para ser realizado, o seu desejo deve ser traduzido em um sentimento de ser, de possuir ou de testemunhar o estado procurado. Isto é feito ao se assumir o sentimento do desejo realizado. O sentimento que surgir em resposta à pergunta: como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado agora? Sente isso no seu corpo.
Sente toda a vibração que modifica na hora, gente. É impressionante. Será o sentimento que precisa dominar e prender a sua atenção enquanto você relaxa e adormece. Você deve habitar na consciência de ser ou possuir o que você quer ser ou possuir antes de você se deitar para dormir. Lindo isso, muito lindo. E se você puder, né, se você já acredita que isso é seu, o que acontece? Vai lá, vive isso. Do seu subconsciente não existe futuro, passado, ontem, amanhã. Não. Tudo é agora. Tudo é agora. Quando você imagina, você está vivendo, para o seu subconsciente, aquilo está acontecendo. Não existe fantasia, não existe mentira, não existe brincadeira, não existe. Tudo é verdade. Ele acredita em tudo que o consciente mostra para ele e sente uma emoção. Mas cuidado, cuidado, porque se você começar a imaginar coisas ruins, com emoção de medo, emoção de que você é indigno, isso também vai ser criado. Então, toma muito cuidado. Quando a gente se dá conta de que a gente tem uma máquina de criação de realidades, você precisa estar atento a isso, ao que você está criando. Você primeiro vai perceber que tudo você criou, porque você não sabia pensar. Começava a pensar sobre o que não desejava e não sobre o que desejava, né? E agora, a partir do momento que você sabe e acredita nisso, não existe mais espaço para nenhum pensamento do que não deseja. Você entende isso? Se você acredita que isso cria a sua realidade, cara, como é que você permite que qualquer sentimento negativo ou pensamento negativo faça ninho na sua cabeça? Seria inconcebível, incoerente. Ou você está escolhendo isso, não é? Exatamente. Uma vez adormecido, o homem não tem nenhuma liberdade de escolha. Todo o seu sono fica dominado pelo seu conceito estabelecido. Portanto, o subconsciente sempre costuma assumir o sentimento de realização e satisfação mantido pelo homem antes de entrar no sono. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvor. Salmos 95, versículos 2. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmos 100, versículo 4. O seu estado emocional, o seu estado emocional que antecede o seu sono, define o seu estado de consciência, ao qual você tomará ao estar na presença da sua eterna amada, a mente subconsciente. Ela te vê exatamente como você se sente ser, conforme você se prepara para dormir. Você deve assumir e manter a consciência do sucesso através do sentimento: eu sou bem-sucedido. E você deverá ser bem-sucedido. Deite-se de costas para a cama, com a cabeça reta, nivelada com seu corpo. Sinta como se você já estivesse em posse do seu desejo e adormeça tranquilamente até alcançar a inconsciência. Eis que não dormirá, nem descansará o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. E mais um aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele provê aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. O subconsciente nunca dorme, nunca dorme. O sono é a porta por onde a mente consciente passa para se unir criativamente ao subconsciente. Grifar isso daí?
O sono compõe a ação criativa, enquanto o mundo objetivo a revela. No sono, o homem impressiona o subconsciente com a sua autoconcepção. Uau! Então, gente, você impressiona o seu subconsciente com o que você acredita que você é. Primeira coisa, a primeira coisa. O que é que você é? Sabe, tudo que você usa atrás do eu sou? Eu sou o quê? O que você anda falando de si mesmo? Como é que você se enxerga? Como é que você se julga? Como é que você pensa? O que você pensa de você? É isso que você leva para o subconsciente. Então, a pessoa que acha que ela é pobre, uma pobre coitada, vítima de tudo e de todos, ela não consegue mudar a realidade dela. Por quê? Por mais esforço que ela empenhe. Porque olha só, o subconsciente, ele ama tanto esse consciente, que ele faz tudo para que o que esse consciente acredita seja verdade. Então, você acredita que é um pobre coitado, mas está ali tentando mudar a realidade, né? Tentando mudar a questão financeira, tentando mudar de casa, ou trocar o carro, ou, sei lá, fazer coisas, né? Diferentes, mudar as coisas. Mas aí você acredita que você é um pobre coitado, vítima. Deus não te abençoou com a sorte. Você não veio nessa vida para ter dinheiro. E aí, o que acontece? Nada, você não consegue. Porque o subconsciente faz tudo para que a sua crença se intensifique, seja verdadeira. Né? E aí, tudo que acontece é como se fosse uma autoprofecia. Você autoprofecia a sua realidade. Você cria a partir da sua crença. Isso é chamado ciclo do fracasso. Né? Todas as suas ações, elas vão gerar resultados que vão confirmar a sua crença. Mas muda a sua crença. Muda a sua crença. Você não tem que mudar as suas ações, você tem que mudar a sua crença, a sua autoimagem. Eu sou um sucesso. É interessante, Dulce, porque muitas vezes toda essa nhaca, né? A maioria, assim, são padrões muito, muito inconscientes. Né? Você não tem a consciência de que você está jogando tão contra assim, né? Você fala, não, imagina que eu estou jogando contra mim desse jeito, né? É impossível, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo as afirmações, estou lendo, estou isso, estou aquilo, e não está acontecendo, porque você não está mudando lá dentro, sabe? Não está mudando essa autoimagem tua. Então, é essa crença que você tem que mudar. Então, vai dormir se vendo exatamente vitoriosa, vencedora, bem-sucedida, em todos os aspectos da sua vida. Repita isso durante o dia, ainda que não te faça sentido, mas principalmente à noite, dorme pensando nisso. Mas você tem que sentir que isso é real, porque não adianta pensar. Como a gente já falou ontem, você falou, né, muito bem falado, a gente fica de 1 a 5% no consciente. O consciente, ou seja, o nosso racional, o que a gente pensa e deseja, o peso disso é muito pequeno perto do sentimento. É por isso que o sentimento, no nosso nível de consciência, ele é o segredo da atração e da criação deliberada. Então, você precisa sentir. E assim, eu acredito muito, porque muitas vezes, nesse padrão de inconsciência, que realmente está bem armazenado, bem lá guardadinho no fundo, fica difícil às vezes a pessoa sentir de cara. Mas aí entra naquilo que a gente sempre vem falando, sabe? De fingir até se tornar. É então, a minha live de amanhã, hein? Né?
Então, muitas vezes é isso que você precisa fazer. Vem trazendo isso sistematicamente, deliberadamente, com consciência. Eu sou bem-sucedido, eu sou bem-sucedido, eu sou bem-sucedido. Começa a repetir isso de tal forma que isso vai gerando esse sentimento em você. Você automaticamente começa a buscar pessoas bem-sucedidas para assistir, para ouvir, para estar na companhia. Essa, sabe aquela coisa do tipo assim, de tanto fazer você acaba se tornando? Chega uma hora que quando você vê, você realmente é aquilo. Você não vai nem saber quando foi que eu mudei, como foi que eu mudei. É difícil de você enxergar depois. Porque a transformação, ela se dá assim, ó, no exercício diário, constante, contínuo. Não é tipo uma virada. Aconteceu um episódio e você saiu outra pessoa. Não é assim. Mas quando você olha para trás, você já vê que você não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa em pensamento, sentimento, emoção, não é. De jeito nenhum. Cristina, mas assim, para muitas pessoas, elas estão tão fortes, né, no negativo, na crença negativa, que a afirmação positiva, ela tem o efeito contrário. Lembra do Joseph Murphy explicando isso no Poder do Subconsciente? Então, tem efeito contrário, porque você afirma o positivo, você faz um esforço do caramba para pensar positivo, e o que acontece? O sentimento é de ironia. Aham, tô vendo. Tô vendo a facilidade, a alegria, a glória. Tô vendo aí, ó, sua riqueza, prosperidade, entendeu? Então, isso é terrível. É por isso que a gente trouxe na mentoria, né, no método desbloqueio, aquele mantra exclusivo, né, que foi inspirado lá no Poder do Subconsciente, e que traz a capacidade de impressionar o seu subconsciente sem ele tiranizar, que é o quê? Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Gente, só de você falar isso, a energia vai subindo. Eu não sei se você sente isso. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Só que você tem que falar isso em voz alta, em frente ao espelho. Por quê? O seu subconsciente, ele sabe o que é cada uma dessas palavras, a grandiosidade. São palavras arquetípicas. São palavras que carregam um peso em si só, em si mesmas. E o que acontece? Ele começa, ele não tem, você não está falando que você é, então ele não tem como te questionar. Só que ele está ligando aquelas palavras à sua voz e à sua imagem. Então, é uma forma hipnótica de você impressionar o seu subconsciente. Então, gente, usa isso. Olha só, eu ensinei isso na mentoria Método Desbloqueio. Ela vai estar, o carrinho dela vai estar aberto daqui a alguns dias, né? E você pode vir, mas antes de vir, faça isso. 3 vezes por dia, igual tomar remédio, entendeu? De manhã, de tarde, de noite. Alguns minutinhos em frente ao espelho. E não precisa, se você não tem um espelho na hora, só mentaliza, isso já vai. Se você está num momento meio down, começou a aparecer coisa negativa na sua mente, saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Isso já eleva a sua energia, aquilo some. Sou eu? Você vai continuar lendo? Vou. Uma das mais belas descrições deste romance, entre o consciente e o subconsciente, foi escrita nos Cânticos de Salomão. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Levantei-me, pois, e rodeei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Encontrei os guardas
que patrulhavam pela cidade. E eu lhes perguntei: vistes porventura aquele a quem ama a minha alma? Somente depois que apartei, que me apartei deles, achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o e não o deixei ir embora, até que o induzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Cânticos 3, versículo 1 ao 4. Ao preparar-se para dormir, sinta-se no estado da resposta encontrada e não relaxe até a inconsciência. Seu desejo realizado é aquele a quem você procura. Durante a noite, em sua cama, busque o sentimento do seu desejo realizado para que você possa levá-lo com você para a câmara da consciência que lhe concebeu. No seu sono ou no seu subconsciente que lhe deu origem, para que este desejo também possa ser levado à expressão. Esta é a maneira de buscar, de conduzir os seus desejos ao subconsciente. Sinta-se no estado de seu desejo realizado e quietamente ponha-se a dormir. Noite após noite, você deve assumir o sentimento de ser, de possuir, e de testemunhar aquilo que você quer ser, possuir e ver manifestado. Nunca se deite para dormir se sentindo desencorajado ou insatisfeito. Nunca durma com a consciência do fracasso. O seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, lhe enxerga da maneira como você se vê e acredita ser. Seja boa, má ou indiferente, o subconsciente fielmente manifestará a sua crença. Assim como você se sente, então assim você o impressiona. E sendo o ventre da criação a amada esposa, assim ele dará forma a essas impressões e as transfigurará em seus filhos, segundo a sua imagem e semelhança. Gente, eu estava pensando assim, ó, vou grifar uma parte desse parágrafo, mas não tem jeito, é ele todinho. Mas mais que grifar, é trazer, é assim, só reforça tudo aquilo que a gente já vem conversando. Essa importância de você não ir para sua cama de qualquer jeito, sabe? Não faz mais isso com você. Se você fez até ontem à noite, hoje muda. A partir do momento que você ouvir isso, que você tomar essa consciência, mude seu jeito de ir para a cama, se prepare realmente para ir para a cama, para ter o melhor dos sonhos, sabe? Começa a fazer essa transformação interna e profunda na tua autoimagem. Mude tudo isso. A autoimagem, ela define como que é o nosso corpo, como que é a nossa conta bancária, como que é a nossa casa, como que é a nossa saúde, ela define todas as coisas. E é impressionante. E a gente fica tentando mudar o externo, né? Mudar o que está fora de nós, sendo que o fora de nós é o efeito. A gente tem que mudar a causa. A causa é o que você sente, é o que você acreditou, é o que te falaram e que você acreditou, gente. Quantas mentiras falaram pra gente? Você sabe que eu tratei uma vez uma adolescente assim, já com 18 anos, né? Hoje em dia a gente fala adolescente ainda, né? 18 anos. Para mim é adulto, mas tá tudo certo. E ela trazia uma autoestima baixa, muito baixa. Se sentia feia, uma menina linda, maravilhosa mesmo, sabe? Bonita. Por quê? Porque uma coleguinha de escola, lá quando ela era criança, falou que ela era feia e ela acreditou. Gente, quantas bobagens a gente guardou como verdade que criam a nossa realidade hoje. Então, a pessoa que acredita que é gorda, a pessoa que acredita que é pobre, que isso, sabe, não tem jeito de mudar,
que dinheiro é ruim, que dinheiro traz desgraça para a vida e para a família. A pessoa que acredita que porque a família tem um problema tem um problema de saúde, ela também vai ter. Tudo isso você está criando a sua realidade a partir do que você acredita. E é por isso que eu falo, gente, é muito legal a gente mudar o que a gente acredita. E aí tem gente que fala assim, Dulce, mas isso é fugir da realidade. Verdade? Isso é fugir da realidade ou isso é criar uma realidade diferente? É só uma forma de olhar, é só uma forma de perceber. Para mim, é uma maneira de mudar a realidade que se apresenta. A epigenética já prova isso, né? A epigenética mostra e prova isso. Vai lá, Cris. Peraí, temos visita, que linda! Elzen Silva, seja muito bem-vinda. Seja muitíssimo bem-vinda. Esse livro é fenomenal. A gente já passou do meio dele. Depois que a gente terminar de ler hoje, vai aí na playlist, tem todos esses dias. É um livro pequenininho. E o próximo, muito profundo. Seja bem-vinda. Vamos lá. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, vem para o nosso grupo do Clube de Leitura para você receber todos os dias aí o link, né, para você estar sempre aqui com a gente. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Cânticos 4, versículo 7. Este é o estado mental que deve ser adotado antes de se deitar para dormir. Porque ele chama as coisas que não são vistas como se elas já fossem. E o que é invisível torna-se visível. Romanos 4, versículo 17. Pois assumir o sentimento de satisfação é o mesmo que chamar à existência as condições que espelham satisfação. Os sinais sucedem, eles nunca precedem. Provando aquilo que você manifesta resulta da consciência de que você é, e nunca o contrário. Você é um eterno sonhador, sonhando sonhos não eternos. Os seus sonhos terminam ao serem realizados, à medida em que você começa a assumir o sentimento de suas realidades. Não se limite às coisas do passado. Sabendo que nada é impossível para a sua consciência, comece a imaginar estados que transcendam as suas experiências anteriores. Tudo o que a mente do homem puder imaginar, o homem pode conceber. Todos os estados objetivos visíveis foram antes estados subjetivos invisíveis, e você os tornou visíveis ao sentir a presença de suas realidades. Todo o processo começa primeiro em imaginar, para depois expressar o que foi imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar até que você mude sua concepção sobre ele. Como dentro, assim é fora. Todas as nações, bem como as pessoas, são apenas aquilo que você acredita que elas sejam. Não importa qual seja o problema ou onde ele esteja, e não importa quem diz respeito. Você não tem nada a mudar, a não ser você mesmo. E você não tem nenhum oponente e nem assistente para que esta mudança se realize em você. Você não tem nada a fazer além de convencer a si mesmo sobre a realidade daquilo que você deseja fazer acontecer. Assim que você for bem-sucedido em convencer-se da realidade do estado reivindicado, os resultados surgirão para confirmar a sua crença estabelecida. Você nunca
deve sugerir que alguém seja o que você proclama. Ao invés disso, você deve se convencer que essa pessoa já é aquilo que você deseja que ela seja. Cristina, vamos devagar, porque tem muita coisa aqui, hein? Calma aí. Coisa linda. Ai, gente, é muita coisa. É muita consciência. E assim, eu tô aqui me perdendo, porque a Cristina tá lendo rapidinho, e eu tô aqui grifando tudo. Não, é que a gente acaba se empolgando, mas, ó, começa por... Quer ver? Quer um pertinho? Não importa qual seja o problema, ou onde ele esteja, e não importa quem diz respeito, você não tem nada a mudar, a não ser você mesmo. Nada a mudar, a não ser você mesmo. Provando, o que você manifesta resulta da consciência do que você é. Nunca o contrário. Ou seja, você nunca vai ser o resultado. Você é sempre a causa, né? Você é a causa da sua. Você não espera mudar quando as coisas mudarem. As coisas só vão mudar quando você mudar. Entende? Quando a gente fala do autoconhecimento, é isso. É você olhar o que precisa ser mudado para que as coisas mudem. Então, o que você está criando, o que você chama de vida, de realidade, está sendo resultado de quem você acredita que você é. Não é quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você não estava criando nenhuma meleca. Isso é resultado do que você acredita que você é. Porque o que você acredita gera seus pensamentos, que gera seus sentimentos, que criam essa realidade. Isso mesmo. Então, você sabendo agora que nada é impossível para você e que você cria a partir da imaginação, nunca mais permita uma imaginação ruim, negativa, sabe? De meleca na sua vida. Nenhum pensamento. Coloca 3 guardas da rainha na porta da sua mente. Barra, não deixa entrar, demite, sabe? Espanta esses pássaros. Não deixa fazer ninho na sua cabeça. Não deixa, não permite. Uhum. E todos os estados objetivos, ou seja, tudo que se materializa, tudo que é visível na sua vida, foram antes estados subjetivos, invisíveis, porque tudo que é visível, que é matéria, vem de onde? Do invisível. Tudo que é matéria é energia condensada, ou seja, é uma energia que foi baixando a sua vibração, baixando a vibração, puf, realizou, materializou, fisicalizou. Então, o mundo visível, ele deriva, ele vem, ele é criado do mundo invisível. Uhum. O que você vê antes foi imaginado, né? Ou foi imaginado por essa inteligência infinita que a gente chama de Deus, ou foi imaginado por algum homem. Então, sempre imagine apenas o melhor. Não permita nenhum pensamento mais na sua cabeça que seja contrário ao que você deseja. Uhum. Não seja tolinho, não seja pateta, como diz a Cristina, acabou a patetice aqui. Acabou a patetice. Ô, Dulce, olha só como é importante isso de imaginar. Não é brincadeira de criança. Ou você pode olhar, né, de outra forma. Quão sábios são as crianças com a sua rica imaginação. Volte a imaginar coisas boas, não vai ficar imaginando patetice, sabe? Não seja ridícula, ficar imaginando, ficar lá agarrada no problema, solta que é meu, daqui eu não vou largar. Larga, solta, vai imaginar coisa boa, pelo amor de Deus. E é isso mesmo. E começou a vir pensamentos, né? Porque, gente, a mente, ela está habituada a ter pensamentos negativos, né? Exato. Aí apareceu um,
saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. E vai falando até aquilo sumir. Porque E evapora igual fumaça. Verdade. É muito lindo tudo isso, amor. Onde que eu parei? Deixa eu ler um pouquinho agora. É a realização do seu desejo, né? Sim. A realização do seu desejo será alcançada conforme você assumir o sentimento do desejo realizado. Gente, Jesus fazia o seguinte, quando ele agradecia a Deus pelas coisas que ele estava pensando, né? E ele falava, obrigado, porque eu sei que já me ouviste. E é assim, sabe? A gente leu isso lá no livro Peça e Serás Atendido, né? Deus só fala assim. Deus só fala assim. Então, se você aprende a pensar só no que você deseja, focar no que você deseja, né? Focar no positivo, mudar sua autoimagem. E aí, você vai pensar e vai falar, obrigado, porque já me ouviste. A gente acha que Deus é surdo e fica pedindo, repetindo o mesmo pedido, né? E não, você pediu uma vez, ele já falou sim. E só que o que acontece? A gente bloqueia o nosso receber. Conforme a gente assume o sentimento de que aquilo já é real, a gente desbloqueia esse receber. E isso acontece em tempo real. Tem um exemplo na Bíblia, eu não vou saber contar a história assim direitinho, porque você já sabe o problema, né? A Bíblia, para mim, é um negócio muito novo. Mas é mais ou menos assim, Davi, ele fez um pedido a Deus e começou a fazer um jejum de 21 dias. Quando foi no 21º dia, o anjo Gabriel veio e realizou o desejo dele. E falou para ele assim, no primeiro dia, Deus falou para eu vir. No primeiro dia, no dia que você fez o pedido, Deus já permitiu. Mais ou menos assim, hein, gente? Não é bem assim, exatamente. Que fique bem claro. Aí vem as pessoas que entendem de Bíblia e falam assim, essa daí é doida, não falou tudo errado. Mas assim, o desejo dele, ele foi permitido no primeiro dia. Só que o anjo não conseguiu trazer aquele pedido. Por quê? Aí ele fala o que é por causa do não sei o quê, do demônio, que não sei o quê. Mas na verdade foi o quê? Davi acreditava que ele precisava fazer 21 dias de jejum para merecer aquilo. E só no 21º dia ele manifestou. Entende? Se você acredita que você precisa fazer uma técnica de 21 dias, de 50 dias, de 60 dias, você precisa. Mas se você acredita que você pode manifestar em tempo real, você também pode. Tudo é permitido para você. É tudo que você acredita, né, Luz? Uhum. O que você acredita? Que tem que ser difícil? Tem que ser com luta? Entendeu? Tem que ser guerreira? Não, bem, você é rainha. Eu sou rainha. Você é rainha, você determina. Você não tem que ficar brigando, lutando com a vida em troca de, como diz Napoleão Hill, quando eu descobri que eu não tinha que regatear com a vida, que era só eu determinar e ela me trazia, acabou a patetice, né? Quero só dançar com a vida, bem gostoso. É isso, muito amor. É muito isso. Então a gente vai parar aqui, né? Não. Já estou até com dó, gente, que está acabando. Não, mas não é dó não, porque a gente está assim, ó, para o alto e avante. Próximo, e atualiza, hein? Ó, terminou de assistir o clube de leitura, já pede para o corpo, dá o comando, o corpo atualiza.
mente, atualiza todos esses conhecimentos, essas consciências, deixa fluir e vai mudando. Deixa eu ver o que a Elzen está falando aqui. Eu carrego uma mágoa, um sentimento de vingança que me consome há quase 3 anos. Minha filha, você está agarrada no saco de cocô, larga isso. Agora. Ó, vou te falar uma coisa. Eu falei ontem aqui, vou falar para você exclusivamente. Quando a gente... O perdão, existe uma lei do universo que chama a lei do perdão. E aí você entende o seguinte, que quando você perdoa, você não está libertando o outro do que ele vai ter que pagar, do que ele vai ter que colher. Não. Você está se libertando de carregar ele nas costas. Porque quando a gente carrega mágoa, raiva, ódio, você está carregando aquela pessoa nas costas. É um peso que você não precisa. Sabe? Deixa que o universo, que Deus vai se encarregar. Aliás, Deus não vai se encarregar. Deus já criou as leis do universo para isso. É uma justiça da qual ninguém foge. Ninguém. Não é igual a justiça do homem, que a gente vira e mexe e foge, né? E deixa de pagar pelos nossos erros. Mas a justiça de Deus não tem como. E não demora. Não demora, sabe? Só entrega. Só entrega. Você não vai estar libertando o outro, você vai estar só se libertando. Porque isso é um veneno terrível, terrível. E você acaba ficando nessa vibração baixa, criando coisas ruins para você, sendo que você provavelmente já foi vítima lá atrás, você está se fazendo vítima agora, criando coisas ruins para você. Eu tô com um produto, gente, que já está à venda, tá? Eu não fiz divulgação dele ainda. São 60 dias de tratamento para ansiedade, né? Se isso chega a ser uma ansiedade, esse tratamento pode ser para você, Elzen. Já está lá na página do Universo Consciência, eu ainda não botei aqui embaixo, mas se você acessar o blog Universo Consciência, lá em tratamento, você vai ver. São 60 dias com várias técnicas. E assim, o perdão é uma das técnicas, né? Que você usa e que você entende que perdoar não é bom para o outro. É bom para você. E você eleva, quando você solta essa pedra, que é uma pedra que a gente amarra no pescoço, né? Quando você solta essa pedra de você, você começa a vibrar alto, assim, no mesmo instante. E deixa, sabe? Pode ter certeza que a justiça de Deus vai ser muito mais implacável do que a sua. Quando a gente deseja o mal para o outro, a gente está criando coisas ruins para a gente. A gente está se colocando igual o outro, né? E criando coisas ruins para a gente. Deixa ele com as coisas dele, que ele tem que colher. Sim. Seja esperta. Seja esperta. Né? Mas se você quiser conversar, entra lá pro grupo e me chama, a gente conversa. Tá? Hoje tem mentoria, nossa segunda aula, ainda dá tempo de comprar e ver as aulas gravadas, viu, gente? E ainda dá tempo, inclusive, de estar no grupo, tirando dúvidas ainda por um bom tempo. Um beijo para todo mundo. Passamos de novo. Beijos. E até hoje na mentoria, se você é aluno da mentoria, se você não é, é impossível você não ser. Gente, bora lá, bora. R$29, só se você quiser, estiver gostando aí. Inclusive, tá criando. Bora. Bora. Beijo. Beijo.